Olá, bem-vindos a mais um Olá Europa. Eu sou o Márcio Delgado de Londres, mas o nosso tema hoje não é Londres, é a minha querida Lisboa. Ou melhor, aliás, as áreas mais caras, as áreas mais baratas de Lisboa, porque é uma curiosidade que a gente sempre tem, seja quando a gente vai a passeio ou quando a gente vai até para morar mesmo, para passar uma temporada mais longa, seja trabalho ou estudo. E como falar de Lisboa sem estar com a minha querida jornalista e amiga Luciana Quaresma, que está, aliás, lá em Lisboa. Luciana, tudo bem com você? Olá, querido, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez no nosso Olá Europa. Esse é um tema, né, Márcio, que muita gente veio pedindo para a gente falar aqui, um tema que as pessoas queriam saber, porque, inclusive, nesse momento, nos últimos 3 anos, vamos dizer assim, mas ainda nesse momento, os brasileiros têm vindo muito para Portugal, não só para visitar, mas também para morar. E Uhum. pensando nisso, a gente resolveu esclarecer algumas questões. E esse tema que a gente recebeu de vários dos nossos, enfim, das pessoas que nos seguem aqui no nosso Olá Europa, muita gente mandou justamente, ou seja, tem interesse em saber essas coisas, até porque muita gente realmente está pensando em vir morar em Portugal, né, Márcio? Então a gente vai tentar É. esclarecer aqui algumas dúvidas e falar um pouquinho das áreas mais baratas e das áreas mais caras. Eu vou começar com a número um, que seria da zona mais cara, ou seja, a área mais cara, zona a gente fala aqui em Portugal, a área mais cara para morar em Lisboa. E é o bairro de Alvalade. O bairro de Alvalade é não só o preferido dos portugueses, mas também de muitos brasileiros que, inclusive, já moram aqui no bairro de Alvalade. Foi planejado na década de 1940, na década de 40, e é um dos preferidos dos lisboetas, realmente, mas também já ganhou o coração dos brasileiros, inclusive e principalmente para os brasileiros que vêm com família, porque é um bairro muito bom para a família e tem muitas boas escolas. Então, ou seja, quem vem com família vem pensando nas escolas, principalmente as escolas públicas, que são boas escolas aqui em Portugal. Todo o país tem boas escolas. E em Lisboa, o bairro de Alvalade é conhecido pelas boas escolas públicas. Então, muitos brasileiros que vêm com família, com crianças pequenas, escolhem Alvalade, não só por ser um bom bairro, tem tudo, tem comércio e tal, etc., tem bons apartamentos, mas também tem boas escolas públicas. Agora, é um bairro caro. Um T1, por exemplo, como se diz aqui em Portugal, um apartamento de um quarto, pode andar aí pelos 850 euros ao mês para alugar. E para quem tem família e precisa de um apartamento maior, 3 quartos, fica ali rondando pelos 1.500 euros. Portanto, realmente não é um bairro acessível, mas para quem pode, é realmente um bom bairro e os brasileiros realmente têm preferência por esse bairro, principalmente pelas escolas. Isso, e Luciano, inclusive, eu estava lendo que quando os brasileiros decidem ir para Portugal, não são só os brasileiros indo direto do Brasil. Acontece brasileiros, às vezes, que estão morando aqui na Inglaterra ou na Suíça e já passaram um bom tempo, juntaram um dinheirinho, fizeram aquele pé de meia, né, Luciana? E decidem ir para um lugar mais bonito, com a comida mais agradável, com um clima gostoso, com praia, como é, né? Portugal, Lisboa, no caso. Então, acontece bastante, né, essa migração de brasileiros até que estão aqui na Europa. Exatamente, e principalmente pela língua, né, Márcio? Não podemos esquecer que o fator da língua, o idioma ajuda muito, porque isso acaba por trazer mais brasileiros para cá, que ao invés de repente ir para a Suíça ou mesmo para a Inglaterra, acabam por optar por Portugal pela questão também, a facilidade da língua. É O verdade. bairro número 2 que eu escolhi não, que na pesquisa nos aponta como um dos bairros mais caros para morar em Lisboa, é o bairro da Estrela, que é um bairro que eu adoro. Tem um parque, inclusive, Lindo. maravilhoso, assim, no centro do bairro, que é ótimo para quem tem crianças. Tem uma igreja lindíssima, a Basílica da Estrela, por isso o nome do bairro, inclusive, chama-se Estrela, por causa da Basílica da Estrela, que é uma basílica lindíssima, uma igreja enorme, super bonita, super suntuosa e tal. E é um bairro também que os lisboetas gostam muito, tem boas escolas e acaba por ser um bairro realmente chique, até porque tem apartamentos tradicionais grandes, com boas áreas, assim como Alvalade também, e é muito central, tá? Bem no centro de Lisboa,
tem esse parque que é ótimo e tem muito comércio, muitos restaurantes charmosinhos, tem supermercado, ou seja, é um bairro também que tem tudo. E para alugar, por exemplo, um quarto na Estrela, normalmente fica ali, ronda entre os 950 euros. Se forem 3 quartos, 1.600 euros. E os preços aumentaram muito na Estrela em 2020, ou seja, ano passado. Por incrível que pareça, com a pandemia, mesmo assim, os preços subiram no bairro da Estrela, subiu 9,8%, como a gente pode ver no nosso gráfico, subiu 9,8%, e, portanto, é um bairro que, apesar da pandemia, acabou por continuar valorizado, né? Até subiu. A gente pode ver aqui o metro quadrado para compra de moradias é 3.900 para compra, e a gente vê aqui justamente isso, que aumentou 9,8% ano passado, portanto, é um bairro caro. O terceiro bairro que eu fiz a pesquisa e averiguei que e realmente era é um bairro que eu já desconfiava que entraria aqui na nossa lista, é o bairro de Campo de Ourique, que inclusive é o bairro queridinho dos brasileiros que vêm morar em Portugal. E esse, inclusive, é queridinho não só de famílias, mas também até de jovens, assim, brasileiros mais jovens que vêm morar em Lisboa. Um bairro com muitos cafés, lojas tradicionais, uma casa de 4 quartos, por exemplo, à venda, pode chegar a 7 milhões, ou seja, um apartamento caro, renovado. É uma zona bem cara, principalmente esses apartamentos que foram completamente renovados, com cozinha nova, chão novo, janelas duplas, etc, etc, banheiros renovados, podem chegar a valores realmente bem altos. Agora, dá para morar. Luciana, uma coisa bacana que eu acho das renovações, quando fazem em Portugal, seja um bairro mais humilde ou um bairro, né, mais abastado, como esse das casas de 7 milhões que você falou, é tão bacana que eles conservam bastante aqueles azulejos lindos, né? E eu acredito que esses bairros que você falou, talvez eles sejam mais caros porque é mais perto do centro, é mais perto, né, do São todos turismo, bairros das áreas mais centrais. supervalorizadas, né? Mas para quem não tiver interesse de ficar no meio desse monte de turismo, ou quem não se importar e de se afastar um pouquinho, de ficar mais longe, né, desse centrão. Tem outras áreas mais baratas, mais em conta, Sim, porque aí nem as todo áreas mundo tem mais 7 milhões. baratas. Sim, não, exatamente. E uma área, tem áreas boas que continuam também no centro de Lisboa, ou seja, você está em Lisboa, porque eu não fui ver nem as periferias. Se a gente for ver pelas periferias, tem preços mais baratos. Eu tentei nesse programa, fazer a seleção dos bairros em Lisboa. Lisboa, Certo. cidade. Se a gente for para as áreas periféricas, aí já teríamos outro, como você fez quando a gente falou também de Londres, bairros mais a 40 minutos, aí já nem é Lisboa, né? Também teriam essas opções, porque Lisboa é muito menor do que Londres, por exemplo. Mas eu Isso, tentei focar isso. mesmo em Lisboa, cidade de Lisboa. E dentro da cidade, por isso que aí também faz parte de ser central, por exemplo, tem o bairro da Ajuda, que é um bairro central, tem inclusive o Palácio da Ajuda, que é lindíssimo. Foi construído no século XVIII. Tem estúdios flat, por exemplo, à venda por cerca de 100 mil euros. Mas é um estúdio, né? Não é um apartamento grande, mas mesmo assim. E é um bairro muito mais acessível. E você continua vivenciando, tendo a experiência de Lisboa, porque são as mesmas características de bairros como, por exemplo, a Estrela. Só que é mais barato, porque não tem tantos prédios tão bem conservados, muitos apartamentos ainda não foram renovados, enfim, não tenho certeza, mas acho que talvez as escolas lá também não sejam escolas que estejam tão bem no ranking de escolas públicas, não tenho certeza. Mas eu acho que pode também ter a ver um pouco com isso. Enfim, mas é um bairro tradicional, inclusive. O Palácio da Ajuda é um palácio E é bem lindíssimo, localizado, não é vale a isso? pena a É bem visita. E é bem localizado. localizado, é bem localizado. O outro bairro seria o bairro de São Vicente, que é o bairro também que você consegue alugar e comprar mais em conta. É o mesmo nome da primeira cidade fundada no Brasil, inclusive, né? São Vicente é um dado interessante. E um aluguel de um apartamento de um quarto, por exemplo, pode estar aí por 600 euros, que inclusive a freguesia que eu, logo quando me mudei para Portugal, fui morar lá.
E pagava 650 era um T1 mais um, como eles chamam, um quarto mais um Que quartinho bom, pequenino. que bom. Mas isso há 12 anos atrás. Ah, tá, Mas ainda entendi. continua um bairro, mas porque era um apartamento também maior, com a traça antiga, ou seja, a fachada super bonita. E isso também acaba por valorizar o apartamento. E por dentro É, estava super não estava recuperado, mas estava muito bem mantido, assim. Então, tinha uns frescos na parede originais, do século XVI, enfim. Mas é um bairro também que é bem localizado, também é em Lisboa, no centro, mas é mais em conta. E o terceiro bairro seria o bairro de Marvila, que é um bairro que eu até diria que também que up and coming, assim, para ser sincera. Ele está mais barato nesse momento, mas eu acho que vai vir a ficar bem mais caro daqui a uns anos, porque é um bairro que está em processo de desenvolvimento, mas ainda é barato morar lá. Não é central, ou seja, acaba por estar um pouco mais afastado, mas como eu disse, Lisboa é uma cidade pequena, você acaba indo muito fácil para todos os lugares, né? Mas é um bairro que está entre o Parque das Nações e a Baixa Lisboeta, ou seja, o centro histórico de Lisboa. Um apartamento de 2 quartos por cerca de 200 mil, por exemplo, você consegue comprar um apartamento por 200 mil. Muitos prédios agora lá foram comprados, estão sendo recuperados, prédios inteiros. Portanto, é o que eu disse, nossa, entre Beato e Marvila, os preços vão subir daqui a uns anos. Já começou a ter, assim, umas galerias, tem lá também a cervejaria Musa, que é uma cerveja artesanal feita aqui em Lisboa, portuguesa, 100% portuguesa. E tem lá o barzinho da cervejaria, já tem um restaurante de um chefe famoso, que é o qual a chefe, distância, esqueci o nome dele Luciana? agora, o Quem Chacal. quiser ir, E do centro de Lisboa, do centro mesmo histórico até lá, são, sei lá, 15 minutos, entendeu? nossa, Não então é é, muito mas assim, perto. é perto, não tem um metrô ali pertinho, assim, muito Então, 15 minutos perto. Ou dirigindo, não é seja, isso? 15 dirigindo? dirigindo, ou de táxi, ou de Uber. Uhum. Mas 15 no máximo, entendeu? 15 se pegar um pouquinho de trânsito. Portanto, é tranquilo. Você tá dá ir para de bicicleta, porque tem uma. O Rodolfo falou aqui, o nosso diretor que é português, está no Catar, mas ele é de Lisboa, inclusive. Tem uma ciclovia ótima que você pode vir do centro de Lisboa de bicicleta até Marvila, é uma reta. E tem o Que rio ao seu lado, então é bacana. até gostoso. Tem o rio, você vem de bicicleta pelo centro histórico e para em Marvila. É super tranquilo. E um pouquinho depois tem o Parque das Nações, que é aquele bairro mais novo, né, que foi criado na Expo 98, que Isso. inclusive chama-se Parque das Nações ou Expo. Os portugueses se referem muitas vezes ali ao Parque das Nações como Expo, por causa da Expo 98. E aí são prédios modernos e tal, não tem nada a ver com a Lisboa antiga, né? Mas Marvila tem ainda um pouco da característica de Lisboa, dos prédios de Lisboa, e tá ficando um bairro assim cool, eu diria, sabe? Tem essas coisas que vão surgindo, artísticas, tem a cervejaria, tem um restaurante surgindo, tem o restaurante do Chef Chacal, como eu estava dizendo, que é super gostoso. Tem várias coisas que vão surgindo ali agora, que acaba por também deixar o bairro mais atraente. Então, e ainda dá para comprar mais barato. Por isso que entrou aqui na nossa lista, porque eu fiz essa lista pensando justamente no momento agora, mas eu tenho certeza que daqui a uns anos os preços dos imóveis vão subir, tanto para alugar quanto para comprar. Eu adorei, Luciana, adorei saber se que Portugal continua, né? Lisboa continua cabendo no bolso de todo mundo, seja de quem quer morar, alugar, passar uma temporada. Muito obrigado, viu, por dividir com a E gente quando você essa sua vier, a gente vai experiência. dar uma volta por esses bairros que você não conhece ainda. Vamos tomar uma cerveja lá na cervejaria Musa. Perfeito, tá E com combinado. o Eu vou Rodolfo. cobrar Com o e vou Rodolfo também, hein, anotar, tá? Rodolfo? Isso. Vamos anotar, Rodolfo, tudo que a Luciana promete que vai levar a gente, porque tem uma lista já boa. E muito obrigado, vou mesmo. Vai fazer uma Já temos uma agenda lista assim, ó. enorme. Vai Estou ser te muito esperando, bom, vai ser Márcio. muito bom. Perfeito, combinado. Então, gente, olha, muito obrigada por vocês terem participado aqui no nosso Olá Europa. Mandem sugestões de outros temas que vocês querem saber, que eu e o Márcio a gente pode trazer para vocês aqui no nosso programa. O programa é para vocês, de Londres, de Lisboa, de outras partes da Europa. O Olá Europa é feito para vocês que têm interesse em saber de coisas que acontecem aqui no velho continente. Obrigada mais uma vez por estarem conosco. Sigam a gente no Instagram, no Facebook e não esqueçam de colocar aqui o sininho das notificações para saber quando entrar o próximo programa aqui do Olá Europa, o novo episódio. Contamos com vocês, esperamos vocês e até a próxima.